Nós queremos agora compartilhar juntos da palavra de Deus. E eu quero que você preste muita atenção naquilo que nós vamos compartilhar essa noite. É muito importante o tema, é muito oportuno para essa época. Vamos falar um pouquinho sobre paternidade. Vamos falar também um pouquinho sobre o fruto do Espírito Santo nesse tempo, como ter mais paciência. E eu tenho certeza que durante a mensagem, aquelas pessoas que quem sabe dizem assim: eu tive dificuldade com o meu pai. Eu tive um pai ausente, eu tive um pai que não foi legal comigo. Eu tenho certeza que dentro dessa mensagem você vai encontrar consolo, vai encontrar um refrigério para a tua alma, e Deus vai nos abraçar de uma forma especial, como quem sabe você nunca foi. Então fique acompanhando a mensagem. Se você conhece alguém que teve problema com o pai, já compartilha aí essa mensagem, manda para a pessoa poder assistir, ou manda depois. E nós vamos falar desse assunto tão importante que é paternidade e filiação, nós em Deus e nós também com o nosso Pai. Antes de eu entrar na mensagem, eu quero deixar um recado aqui do nosso pastor presidente, o pastor Olavo, e muito especial. Ele me mandou uma mensagem para declarar para a igreja e para quem nos assiste, para a comunidade toda. Ele disse assim: que os irmãos fiquem firmes naquele que os chamou. Olha só que lindo. Tudo está sobre o seu domínio. Tudo coopera para os que amam a Deus. A luz já está raiando no horizonte. Dias novos, especiais estão chegando. Um abraço do pastor Olavo. Que especial, né, gente? Tem um pastor com essa fé tamanha que nos motiva e que nos incentiva. Tudo logo vai passar. Pois bem, no livro de João, capítulo 3, se você quer acompanhar na Bíblia, se você quer me escutar, sente agora por uns 30 minutos e acompanhe a ministração da palavra, não distrai, porque nós vamos trabalhar hoje. Olha só, vamos falar hoje dos dois pais. Vamos falar hoje também dos dois nascimentos. Vamos falar de duas vidas e de duas mortes. Que loucura, né? Pois vem comigo, porque o evangelho é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para nós que estamos sendo salvos. Vamos falar de dois pais, vamos falar de dois nascimentos, de duas vidas e de duas mortes. Ah, mas isso existe? Isso parece culto espírita? Não. Nós vamos falar pela Bíblia que existem duas vidas e que existem duas mortes. Então me acompanhe que vai ser muito especial. Jesus disse assim: e um abraço a todos aqueles que nos assistem e que não são aqui da comunhão familiar, mas que têm um carinho pela nossa mensagem, que têm um zelo aqui pela igreja, comunhão familiar, pela vida dos irmãos. Nós temos católicos, temos luteranos, temos espíritas que nos assistem, temos livres pensador, todo o tipo de credo, e que Deus abençoe a sua vida e que Ele possa cumprir os seus planos, aquilo que Ele projetou para você. Então, fico muito feliz, muito honrado que vocês têm essa igreja por carinho. Pois bem, vamos lá. Livro de João, capítulo 3, Jesus disse uma frase a um homem chamado Nicodemos, que tinha dúvidas sobre o reino de Deus, sobre paternidade, tinha dúvidas se ele estava agradando a Deus, e ele procura Jesus, e Jesus diz assim no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa é uma das declarações de Jesus mais importantes da Bíblia Sagrada. Ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito, agora com E minúsculo. E eu queria fazer uma pergunta a você. Se você tivesse hoje a oportunidade de nascer numa outra família, e se você pudesse escolher isso, você escolheria o teu pai, esse que é teu pai hoje, biológico? Quem sabe você diria: não, eu não escolheria porque o meu pai me abandonou, meu pai me enganou, nos abandonou como família, traiu a minha mãe, ele foi um carrasco, prometeu muita coisa e não cumpriu. Ok.
Alguns podem dizer, eu escolheria, mas com algumas mudanças na performance dele, né? Com um jeito diferente, com uma atitude diferente. Eu escolheria o meu pai, mas isso eu não gosto nele. Se você pudesse escolher uma nova família para nascer, qual família você escolheria? Qual raça você escolheria? Qual cultura? Família rica? Quem sabe algum rico escolheria uma família pobre? O que você escolheria? E alguém pode me dizer assim, mas isso não é possível. Não adianta você falar esse assunto, vou desligar aqui o Facebook, estamos perdendo tempo, porque não é possível eu escolher onde nascer. Eu já nasci, eu estou aqui, e pai não se escolhe. Pois eu digo para você que sim, que pai se escolhe, que nós temos durante a nossa vida a oportunidade de escolher um pai. Então eu quero que você caminhe comigo pela mensagem. E mais, se você escolhesse nascer de novo, além desse pai que você escolheu, além dessa nova família, dessa nova cultura, dessa nova raça que você escolheria, alemão, italiano, eu queria ser brasileiro, queria ter essa cultura, eu queria que meu pai fosse assim, como você queria ser? Você mudaria algo nas suas atitudes? Você é uma pessoa ranzinza, você é uma pessoa amarga, você diria, eu queria nascer de novo e ser uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa muito tola, assim, muito inocente, ingênua, as pessoas me enganam, eu queria ser um pouco mais esperto. Eu sou uma pessoa que a vida me moldou, eu sou muito duro, eu queria ser diferente. Você sabia que isso é possível? E eu vou falar sobre isso. Jesus disse assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Queridos, nós precisamos entender uma base aqui teológica antes disso, que o pertencer ao gênero humano, por pertencer ao gênero humano, eu e você somos filhos de Adão. Adão é o princípio da criação de Deus. Nós descendemos de Adão. Então, pela natureza, pelo nascimento natural, eu e você temos um pai que não podemos mudar. Esse pai biológico que você tem, que lhe deu origem, que veio do teu vovô, que veio do bisavô, do tataravô, veio de Adão. E esta linha, esta natureza, por ser do gênero humano, eu e você não podemos mudar de forma alguma. Então, se todos esses defeitos que você juntou aí, toda a frustração que o seu pai lhe deu, todos os prejuízos que você pode ter tido por ter nascido dessa linhagem, não há realmente como mudar. Nós nascemos e temos uma herança do nosso pai, Adão, que se manifestou na carne do teu pai biológico, seja ele o João, o Pedro, o Antônio, o Paulo, e que se manifesta em você e que continua para os teus filhos e para os teus netos. Esta origem, este gênero, ele não pode, o biológico, ser mudado. O teu pai biológico não pode ser mudado. Com isso nós herdamos grandes heranças e heranças terríveis. A Bíblia diz que, como filhos de Adão, nós somos filhos do pecado. Como filhos do pecado, nós recebemos por herança a morte. Isso está lá em Romanos capítulo 3, versículo, acho que 21 ou 23, deixa eu ver aqui. Romanos diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E um pouquinho mais para frente, aqui no 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando nascemos nessa natureza, queridos, já herdamos algo, já herdamos a morte. Eu disse para minha esposa de uma frase, depois nós ficamos meditando nela. Nós nascemos para a morte. Quando o homem nasce, ele
começa com, vamos imaginar, com um nível de bateria cheio, e essa bateria vai esvaziando até o dia que esse corpo biológico desce à sepultura. Então todos os homens nascem com uma sentença, a morte. Nós nascemos para morrer, mas a boa notícia é, e eu já quero adiantar aqui, que em Cristo nós morremos para viver, aleluia. Nós morremos para essa vida, morremos para essa natureza, para viver eternamente. Então quando você nasceu do seu pai, quando eu nasci do meu pai, eu nasci para morrer. Eu nasci para um dia descer à sepultura, e ninguém até hoje escapou dela. O único que saiu dela se chama Jesus Cristo, e que nos mostra aqui um princípio de que ele saiu, e que aqueles que creem nele sairão também. Quando nascemos, nascemos para a morte. Quando morremos, morremos para a vida. Agora explica esse negócio, esse nó que está dando aqui. Voltamos para Nicodemos. Quando Nicodemos procura Jesus, ele tem todas essas dúvidas que eu fui bombardeando aqui e confundindo a sua cabeça. Foi intencional isso. Nicodemos chega até Jesus e ele pergunta assim: sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus vai dar uma resposta que vai ao encontro do anseio da alma de Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, ele era um dos principais dos fariseus, de um homem que entendia da lei de Deus, que entendia das coisas religiosas da época. E Jesus vai ao encontro da sua ansiedade e diz assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui começa um diálogo e um ensino profundo, que para nós hoje é o que temos de base, de divisor de águas na nossa vida e na nossa vida espiritual. E ele pergunta: como pode, Jesus, um homem nascer de novo? Como pode um homem sendo velho nascer de novo? E é isso que eu disse a você. Eu disse que você pode ter 2 pais, que você tem 2 vidas, 2 nascimentos e 2 mortes. Jesus diz para ele assim: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Queridos, quando nascemos de Adão, herdamos, como eu disse, o pecado e a morte. E aqui eu quero abrir um parênteses, quero fazer uma afirmação que você vai ficar um pouco chocado com ela, porque nós aprendemos desde a escola, da primeira série, da escolinha lá no colégio, na creche, na sociedade, nós aprendemos aquela frase assim: todo mundo é filho de Deus, né? Mas todo mundo é filho de Deus e todo mundo merece, e a professora trata todo mundo igual, porque todo mundo é filho de Deus. E eu tenho uma notícia que é um pouco confrontante para te entregar. Ninguém nasce filho de Deus. E eu afirmo isso sabendo que está sendo gravado, e que isso pode passar para toda essa nação e pelo mundo, e pode ficar por muitos anos, mas é uma feliz ou triste realidade, mas é a realidade. Nós não podemos mudá-la segundo o que a Bíblia nos diz. Ninguém nasce filho de Deus. E alguém fica assustado com isso. E nós, pregadores, muitas vezes temos vergonha de abrir essa verdade e de declará-la assim tão abertamente. Eu muitas vezes vou indo pelas beiradas e dizendo: olha, irmãos queridos, e você pode se tornar filho, e a gente não fala abertamente, mas hoje eu quero falar que ninguém, absolutamente ninguém sobre essa terra nasceu, jamais nascerá, além de Cristo Jesus, filho de Deus. Alguém pega um bebê, eu tenho 3 filhas, e levanta ela assim e diz: nasceu, bebezinho lindo, sem pecado, sem consciência de pecado, mas já nasceu de Adão, já é pecador, mas não lhe é imputado, o pecado não lhe é cobrado, e a gente olha assim e diz: um filho de Deus, um anjinho, um filho de Deus. Não é bem isso que a Bíblia nos ensina.
E eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio, eu quero ser bênção para a sua vida. Eu sinto liberdade do Espírito Santo aqui para profetizar que hoje cadeias vão ser quebradas, muralhas vão cair. Eu sinto liberdade do Espírito para profetizar que milagres vão acontecer em vidas que estão me assistindo agora, que muitas algemas e muitos fantasmas, muitas fantasias vão cair agora, e alguns vão se alinhar com Deus, alguns vão se alinhar com o Espírito Santo, alguns vão retornar ao propósito original de Deus. Milagres estão entrando pela sua casa. Há uma provisão de Deus por esses dias, há uma provisão do Espírito de Deus sustentando aqueles que crêem. Eu quero que você receba essa palavra profética para a sua semana, para o seu dia, para o seu mês, para o ano de 2020, que pode ser um dos melhores anos da tua vida. Eu falo pela fé. E aquele que crê, certamente terá um dos melhores anos da sua vida. Volto à mensagem. Ninguém nasce filho de Deus. Todos são criaturas, Deus criou, isso é verdade. Deus criou os céus e a terra, e criou o barro e criou o homem. Mas a Bíblia diz, João, o mesmo João aqui que relata essa conversa de Jesus com Nicodemos, fala de um novo nascimento no capítulo 3. E por que fala de um novo nascimento? Porque o velho é corrompido. O nascimento da carne, o nascimento humano, ele traz consigo uma programação de pecado, de corrupção e de afastamento de Deus. E João, no capítulo 1, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Aqui está a prova da frase que eu falei anteriormente: ninguém nasceu e ninguém nasce filho de Deus. Eu quero bater nessa tecla para que você esteja consciente de que você não nasceu filho de Deus. Só há uma forma. A Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem filhos de Deus. Agora eu estou falando de dois pais. Agora eu estou falando de dois nascimentos. E eu já vou falar de duas vidas e já falarei de duas mortes. Queridos, o pai biológico, esse que tua mãe escolheu, foi ela que escolheu para você. Ela olhou para aquele homem e disse: ele vai ser o pai do meu filho, da minha filha ou dos meus filhos. Ela escolheu, você realmente não teve como escolher. Mas eu posso afirmar algo para você. Se você é filho do João, e você acha que não é como você queria, mas se você fosse filho do Pedro, você ainda seria filho de Adão. Se você fosse filho do Antônio, você ainda seria filho de Adão. Nada que você e eu pudéssemos fazer pode trocar de família, pode trocar de raça, pode trocar de cor, de país, de local de nascimento, de condição financeira. Nada, absolutamente nada, pode mudar essa realidade. Não nascemos filhos de Deus, nascemos filhos de Adão. Agora a Bíblia nos mostra essa realidade. Diz assim: todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Ora, se aqueles que creem em Jesus se tornam filhos de Deus, é porque não eram. Ok? Você concorda com a Bíblia? Eu estou só lendo o texto que o apóstolo João escreveu. Se no crer em Jesus nos tornamos filhos, é porque antes não éramos criaturas. Agora, a boa notícia aqui é que há uma oportunidade de trocar a paternidade. E eu já não diria mais que são dois pais, a não ser que seja Adão e Deus. Porque se você considerar o teu pai biológico que deu a vida a você, você tem ainda uma escolha a fazer agora. Uma escolha espiritual. O teu pai Adão e o teu pai criador
dos céus e da terra. Você precisa fazer alguma coisa para se tornar filho de Adão? Não, absolutamente nada. Basta o homem nascer, levar a sua vida normal, trabalhar, viver, conquistar, fazer o bem ou fazer o mal, faça o que fizer, nada vai mudar essa realidade. Não precisa fazer nenhum esforço, porque já nascemos e já somos filhos de Adão. Agora, uma escolha, como a Bíblia diz aqui, ela me tira, aleluia, dessa filiação adâmica, dessa filiação pecaminosa, dessa filiação que me leva à morte e me coloca para uma filiação de Deus, que me leva a co-herdeiro com Cristo, a morar eternamente com o Senhor e ainda nesta terra poder levantar a cabeça e dizer: eu sou um filho de Deus. Aleluia por isso. Glória a Deus pelo envio do nosso Cristo, pelo envio do verbo, da palavra de Deus. João dizia aqui, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele veio, e os seus não o quiseram, por isso ele nos deu a oportunidade para todo aquele que crê. Querido, todo aquele que crê, é o estuprador, é o bandido, é a prostituta, é o carinha legalzinho, é o cara bom, é o que paga as contas, é o que não paga. A Bíblia coloca todo aquele que crê, seja filho de Deus, seja herdeiro de Deus. Você recebeu, eu recebi uma herança de Adão. A herança de Adão é esse pecado, essa natureza carnal que nos persegue e que luta contra o Espírito de Deus. Recebemos essa herança. Agora, no momento que você crê em Cristo Jesus, que você entrega a sua vida, que você faz uma escolha, a Bíblia diz assim: a todo aquele que crê pela fé, que recebe o Filho de Deus, recebe o Cristo, ele se torna filho de Deus com Cristo. Você é enxertado, você é adotado por Deus, e a partir daqui começa uma regeneração, começa o manifestar de uma nova natureza, agora não em Adão, mas em Deus, em Cristo. É como que voltar antes do jardim, é como que refazer a história humana, para você, para mim, com uma escolha pessoal que Adão não quis. Você agora escolhe por Cristo, se torna filho de Deus, rebobina a fita, volta para antes do jardim, onde Deus tinha a criação de Adão como filho e como herança, já gerados também em Cristo. Agora eu escolho. Gente, essa escolha que Jesus pregou a Nicodemos, essa escolha que eu estou pregando a você, um dia ela chegou até mim. Sabe, foi no ano de 2007, agora eu ainda sou um menino para Deus, e eu achava que eu era filho de Deus. Eu ia na igreja, eu fazia boas obras, e eu também fazia más obras, e eu tentava botar isso numa balança, e tentava equilibrar, mas um dia eu tive um encontro com essa palavra, e alguém me disse: para ser filho, precisa crer no Senhor Jesus, no nome de Jesus, na obra da cruz, entregar a sua vida e fazer o que Jesus disse aqui para Nicodemos. Jesus disse assim: Nicodemos, ninguém pode ser adotado pelo meu Pai, ninguém pode deixar de ser filho de Adão para ser filho de Deus, se não for por dois processos. Você sabe quais são os processos? Você já passou por esses dois processos? Jesus fala para Nicodemos assim: ninguém pode nascer de novo se não for da água e do Espírito. Jesus dá aqui dois princípios para o novo nascimento, para a regeneração, para sermos uma nova criatura. Ele explica como a regeneração acontece, e eu posso tentar mudar isso, eu posso querer que seja de outra maneira, e eu posso, alguém me assistindo aí, bater na televisão, no celular, até mesmo desligar, isso faz parte, e dizer: eu não concordo com isso, eu sou filho de Deus.
nada do que nós fizermos vai mudar a realidade da palavra de Deus. Jesus disse, é pela água e pelo Espírito. Se não for pela água e pelo Espírito, não é filho, é criatura. Nasceu, viveu igual na mesma cidade, prosperou ou não prosperou, desceu à sepultura sem herança e sem ser filho de Deus. Mas chega um momento na vida do homem que ele entende essa palavra. Eu quero que você entenda essa palavra essa noite. Eu estou falando de Dia dos Pais e eu estou dando a oportunidade como pregador do Evangelho que um dia me foi dada de mudar a natureza. E ao invés de chamar Adão de pai, você pode olhar para Deus e dizer: o Senhor, o Deus eterno, o Criador do céu e da terra, esse é o meu Pai. Porque você fez uma escolha, Ele nos deixou livre a escolha. Você pode escolher, ou simplesmente não escolher. O silêncio aqui é morte. Se eu não escolher, o destino, o caminho é a morte. Quando Jesus diz a Nicodemos, ninguém pode nascer de novo se não for da água e do Espírito, Jesus está falando do batismo e da fé. No ano de 2007, quando eu ouvi essa palavra, eu me lembro como se fosse hoje. Deus falou comigo aqui nesse altar, e Deus falou comigo em outro lugar também. E eu comecei em 2007 aquilo que Jesus falou para os discípulos lá em Marcos capítulo 16. Ele disse: vocês vão, preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E naquele dia que me foi pregado o Evangelho, de uma forma diferente, de uma forma como eu não tinha visto antes, eu fiz a primeira etapa para a filiação, para o processo de adoção de Deus. Eu criei. Eu não sei como te explicar. Eu estou aqui exultando de alegria e glorificando a Deus, porque eu voltei lá em 2007, eu me lembro como se fosse hoje, a emoção que eu senti, a oportunidade que me foi dada, de ver os meus pecados perdoados. Aquele pregador dizia: não importa o que você fez, não importa por onde você andou, o sangue de Jesus perdoa os teus pecados, se você crê no Senhor. E aquele dia eu me vi lavado, eu me vi limpo pelo sangue do Cordeiro, e eu disse: eu quero Jesus. Eu confesso os meus pecados, eu confesso que sou filho de Adão, eu confesso que sou um pecador, e eu preciso de Jesus, do seu sangue para me purificar. Ainda não entendia como entendo hoje, mas eu só tinha um sentimento: eu queria nascer de novo. Eu não queria mais aquela vida, eu não queria mais ser como eu era, eu não sabia que eu ia trocar de pai, que eu ia deixar de Adão para ser filho de Deus. Eu não entendia da teologia, mas um sentimento dentro da minha alma, como pode estar acontecendo na tua agora, ele começava a aflorar. E cada vez que eu ouvia esses louvores, cada vez que eu vinha nesse culto, eu sentia que eu precisava de uma mudança. Você está me ouvindo, você ouviu domingo passado, você ouviu outro pregador, e você sabe, porque o Espírito de Deus testifica a palavra, você sabe que você precisa nascer de novo, que você precisa abandonar essa herança, esse pecado que afasta de Deus. Aquele dia eu comecei o processo, eu fiz a primeira parte. Jesus disse: se você crê, e eu criei, e a partir da minha fé, declaração de fé, eu comecei a viver de acordo com aquela declaração. Ora, a pessoa vem à igreja, ela diz: eu creio em Deus, mas precisa de atitudes e realmente um esforço. A Bíblia diz que para mudar essa vida, o reino de Deus é conquistado por esforço. E eu comecei a me esforçar. Pois bem, de 2007 até 27 de dezembro de 2008, foi o dia que o Senhor Jesus me levou lá no cartório e nós oficializamos o processo de adoção com o batismo nas águas. E aqui eu quero falar um pouco sobre o batismo. Nós não falamos mais sobre o batismo, nós falamos muito pouco, mas por que a Bíblia dá tanta ênfase? Principalmente Jesus. Ele fala a Nicodemos bem no início de João, capítulo 3. Olha, João, se você não nascer da água e não nascer do Espírito, você não é um filho de Deus. E depois ele vem no final de João, quando ele está comissionando os discípulos, já com a sua partida próxima, ele diz:
Todo aquele que crer e for batizado será salvo. De novo, Jesus enfatiza o assunto inicial e ele diz, são 2 ingredientes para ser adotado por Deus. Para ser meu irmão, precisa crer que eu vim de Deus, que eu tirei o pecado do mundo e também precisa passar pela água, precisa passar pelo batismo. Sem um desses ingredientes, salvo, não ter sido possível, porque o versículo continua e diz assim, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não diz que quem não for batizado não será salvo. Por quê? Nós temos pessoas que estão lá no leito de enfermidade no hospital, o pastor vai lá e ora com ela crê e partiu. Não foi batizada, mas foi salva. Agora, eu estive na igreja, eu ouvi a palavra, eu criei no ano de 2007. Deus me deu um prazo de 2 anos, até dezembro de 2008, e eu escolhi concluir o processo de filiação. Eu sabia que eu não queria mais ser filho de Adão, que eu queria rejeitar essa minha natureza, mas eu precisava concluir o processo, ser batizado. Jesus disse, se você crê e for batizado, é do Espírito e é da água. É pelo Espírito que você crê e é pela água que você confirma. Sabe o que isso significa batismo? Batismo significa enterro. Primeiro, eu creio no Filho de Deus. E eu convido você a crer essa noite. Eu começo um processo de morte. Eu começo a morrer para mim mesmo, para os meus desejos, para essa herança que eu tive de Adão. Eu começo a abandonar, as minhas atitudes são de alguém que está morrendo para esse mundo, para essa carne e para essa vida. Quando eu me sinto morto para esse mundo, eu faço uma declaração de morte. E eu digo, eu quero ser enterrado. Aqui atrás, nós temos um tanque de batismo aqui. Muitos já foram enterrados ali. Batismo significa enterro. E para enterrar uma pessoa, ela precisa ter morrido para essa vida. E ela então é enterrada simbolicamente, com o batismo nas águas, ela é imersa em águas, toda ela é imersa em águas mais profundas, e essa imersão que significou enterro, dá a essa pessoa a ressurreição de um novo homem, de uma nova mulher, de uma nova criatura. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu levantei da água daquele batismo, aquele dia, eu sabia que tinha sido concluído o processo de adoção. Agora eu tinha uma escritura, eu tinha uma certidão de nascimento. Eu tenho uma com o nome de meu pai e minha mãe, biológico, mas eu tenho e carrego hoje sobre minha vida uma certidão de nascimento, cujo pai é Deus. Quem me gerou foi o Espírito de Deus, pela fé e pelo batismo. As águas nos enterram. Batismo também é uma confissão pública diante de muitas testemunhas, que essa vida não me pertence mais e que eu quero a vida com Cristo, a vida que Ele conquistou para mim, a vida e a herança de um novo ser, de um novo homem, agora que está aqui escrito no livro de João. Mas a todos quantos o receberam, agora eu me incluo nesse todos e eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Tem uma canção, né? Aqui está o grupo de louvor. Tem uma canção que nos diz que eu não sou mais escravo do medo, porque eu sou filho de Deus. Os meus medos acabaram. A ansiedade, eu tinha medo da morte. Isso acabou porque eu tenho uma herança em Deus. Eu tenho a vida eterna. E a alegria é indescritível. Eu não tenho como expressá-la para você. Do dia que eu criei pelo Espírito e que eu fui batizado pela água, naquele dia, quando eu saí da água do batismo, quem já saiu aqui sabe, você que me assiste, que passou pelo processo da fé e do batismo, a alegria, o sentimento de alma lavada, de dever cumprido, de dívida paga, não há como explicar. E a melhor notícia, queridos, é de graça. É de graça. Ser filho de Deus não é pelo tanto que você doa aos pobres, não é pelo tanto que você paga as contas, que você faz boas obras, ou que você trata bem a sua esposa ou seu esposo. Isso tudo faz parte. Mas isso tudo só tem valor
se a minha fé em Cristo for declarada. Essas obras vão ter valor se eu tenho fé. E eu não nasço para Deus, eu não me torno um filho de Deus. Foi Jesus que disse, só por fazer boas obras. Eu preciso da fé, Espírito e da água, batismo. Isso é o que Jesus declarou. Ele mesmo foi batizado. Estava imaginando hoje a mãe de Jesus que acompanhou o seu ministério, como deve ter sido lindo o dia que essa mulher teve que nascer de novo. Deve ter sido lindo e mais desafiante do que eu e você. Eu meditava com o Espírito Santo há pouco aqui, como deve ter sido glorioso e também desafiante ela ter dado de mamar para aquela criança. Ter visto a humanidade daquele menino. Quem sabe puxado a orelha, dado uma repreendida, ensinado, e num momento ela se vê diante de Deus. Num momento, quem sabe ele com seus 30, 31 anos, ela ouve essa mensagem junto com João, com Pedro, com Tiago, com os discípulos, e Jesus, quem sabe diz em particular, deita no peito dela, já não chama mais de mãe, mas quem sabe diz, Dona Maria, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Não sei se ele batizou, se João batizou. E alguém pode me perguntar que prova você tem disso. A Bíblia não fala, mas o próprio Jesus foi batizado. Então eu acredito que todos os que creram nele foram batizados. E Maria é uma mulher salva, está com o Senhor e certamente cumpriu com toda a palavra. Não seria isso que ia impedir ela de receber a salvação. Até mesmo porque ela, aquele dia, eu sei que tem muitos católicos que nos assistem e tem um profundo respeito por Maria, assim como nós temos, e eu tenho tanto respeito por ela, que eu lembro toda vez daquela festa de casamento em Canaã da Galileia, onde ela não sabia o que fazer, terminou a alegria, terminou o vinho, e Maria chama os que serviam ali, e ela diz assim, eu não sei o que fazer, mas ele sabe. Ouçam, façam tudo o que ele vos disser para fazer. Maria pega aquela multidão e encaminha até Jesus. Ela evangeliza ali, é um ato de evangelismo, e ela diz, façam tudo o que ele mandar fazer, porque eu não posso trazer alegria para essa festa, mas ele pode, e ele transforma a água em vinho. Então, eu como fui um bom católico, era para ter sido padre, fui coroinha, ajudava muito na igreja, eu sempre ouvi essa palavra, Maria levando aquela multidão e dizendo, façam o que Jesus mandar fazer. E esse momento do novo nascimento nos dá uma nova herança. Estou encerrando e quero orar com você. Esse novo nascimento, eu falei no início que nós temos dois pais, Adão e Deus. Adão você herdou, não pode escolher. O seu pai biológico você não teve escolha, mas o pai espiritual você pode escolher. Quer continuar como filho de Adão? Não faça nada, continue sua vida normal. Quer ser filho de Deus? Entrega sua vida a Jesus, creia que ele morreu, ressuscitou, pagou pela sua dívida. E se você crê, você é filho de Deus. Falei também de dois nascimentos. Você nasceu biologicamente, você nasceu como um filho humano do seu pai e da sua mãe. Mas no dia que você confessa o Senhor, que você crê, que você desce as águas do batismo, você nasce de novo. Jesus disse a Nicodemos, você só pode entrar no reino se você nascer de novo. Dois pais, dois nascimentos. Um não escolho, o outro eu posso escolher. Eu escolhi nascer de novo. Duas vidas. Eu falo de uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. E eu afirmo a você, ela é completamente diferente. Uma vida de pecado traz alegria momentânea. Uma vida que eu me guardo para Deus e que eu resisto o pecado, ele traz até uma tristeza momentânea, mas uma glória eterna, disse Paulo, uma alegria eterna que não tem como descrever. Duas vidas é possível, você recebeu essa de herança, escolha a nova vida, uma vida de vitória, uma vida que lhe dá a certeza da salvação. E também falei que nós íamos falar de duas mortes.
duas mortes. Aqueles que seguem o seu curso normal, como filhos de Adão, eles receberão a morte desse corpo biológico, serão enterrados. A Bíblia fala sobre um dia de um grande julgamento. No fim dos tempos, terá um julgamento, e então terá a segunda morte. Queridos, se alguém tem medo de descer a essa sepultura física, deveria ter um terror terrível de passar pela segunda morte. A Bíblia recomenda que não escolha isso o homem. Aliás, que escolha Cristo para não passar pela segunda morte, porque será muito terrível, será condenação eterna. Viver longe de Deus, ser lançado no inferno, é uma escolha que nós temos. Escolha a Cristo, escolha nascer de novo, escolha uma nova vida, e não escolha pela segunda morte. Nós, os salvos, não passaremos pela segunda morte. Apenas esse corpo descerá à sepultura, mas um dia o Senhor Jesus ressuscitará esse corpo, e estaremos para sempre com Ele. Escolha um novo pai hoje. Você começou dando parabéns ao seu pai biológico, dando presente, um abraço. Se não fez isso, se tinha raiva, ira, eu recomendo você largar tudo que está fazendo e agora pegar o seu telefone e ligar para ele. Ou se você pode visitar, não perca a oportunidade de consertar. Isso já são atitudes de alguém que nasceu de novo. Ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o próximo, o pai aqui da terra que não vê. Querido, eu recomendo você, perdoe o seu pai. Ame ele, mesmo que ele tenha feito tudo o que você não gosta. Perdoe ele. Liga para ele agora. Pega o telefone depois da minha oração e liga para o teu pai. Ah, mas o meu pai já morreu. Escreve uma carta de tudo que você gostaria de ter dito. Amor, que você perdoa. Escreve essa carta. Pode trazer para mim depois. Pode levar na minha casa e traz aqui na igreja, que eu vou orar com você. E esse sentimento de que seu pai já morreu e não pode mais ser feito nada, vai acabar. Eu visitei uma moça há alguns dias e ela disse que toda a vida brigada com o pai, 20 anos mais separados, com muita raiva, muita ira, a vida nunca prosperou. A vida de filho que desonra pai não prospera. E no dia que o pai internou no hospital para a morte, ela pegou o carro daqui para ir a Santa Catarina, e ela chegou lá. Escute esse testemunho, vai falar com muitas pessoas agora. E quando ela chegou no hospital para falar com o pai, para pedir perdão, para perdoar, o pai já havia morrido. Há muitos anos ela voltou para casa com essa dor. Há muitos anos ela vive numa depressão e deve estar me assistindo agora. E o Espírito Santo na hora me trouxe a revelação, e eu perguntei para ela o que ela havia planejado de falar para o pai dela quando chegasse no hospital. Como ela tinha desenhado o quadro, e ela disse, eu ia sentado lá da cama dele, e eu ia dizer para ele que ele não foi um bom pai, que eu fui muito magoada, que eu fiquei muito chateada com ele, que eu sofri demais por causa disso, mas que eu queria perdoar ele. E ela foi falando, e eu ia dizer para ele que eu perdoava e que eu precisava da bênção dele. E ela foi falando algumas coisas e outras coisas ela não falou. Eu disse, lindo, lindo, tudo isso que você planejou na viagem para falar, para Deus foi falado. Foi como se tivesse acontecido, porque a Bíblia diz que Deus vê o coração. Deus não vê por fora. Então, se por fora você não pôde falar, não teve a oportunidade, Deus viu o coração. E para Deus, no mundo espiritual, você falou. Você falou. Te sinta perdoada porque você falou. É lindo isso, gente. É tremendo demais. Vamos orar antes de eu dar os recados finais. E eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e me alegrar com o novo nascimento que está acontecendo aqui com centenas de pessoas. Você precisa ter uma consciência, não nasceu filho de Deus. Você e eu não nascemos filhos de Deus, mas temos a oportunidade de nos tornar filhos e herdeiros de Deus. Tudo que Cristo vai herdar, nós vamos herdar com Ele. Você precisa
Passar pelo Espírito, que é a fé em Jesus, e passar pela água, que é o batismo. Vamos orar? Se você quer orar comigo, se você onde estiver ouvindo essa mensagem, quer aceitar Jesus como o teu Senhor, como o teu Salvador. Nós estamos aqui com a igreja, só 8, 10 pessoas que estão fazendo louvor aqui, mas eu sei que há uma multidão assistindo, e os que creem podem orar comigo agora, e o processo de filiação, de adoção vai começar agora, vai concluir. Alguém que sim é filho, foi adotado, mas como o pródigo foi embora, hoje é o melhor dia para você dar um presente para o Pai Celestial e dizer, bater no portão e dizer: Pai, eu voltei, pois você vai ver que Ele já estava te esperando. Volta para a casa do Pai, diga para Ele hoje: Senhor, o meu presente para Ti hoje é voltar. Hoje eu marco na minha vida como o dia que eu voltei para casa. Aqueles que estão querendo aceitar Jesus, querem nascer de novo, não sabem como vai ser, têm muitas dúvidas. Calma, calma. Eu também tinha, mas eu me entreguei e o Senhor me conduziu. Vamos orar? Pai, Tu é lindo, Senhor, e a Tua obra é maravilhosa. Essa regeneração, esse novo nascimento, não há ouro, não há prata, não há absolutamente nada nesse mundo que possa se comparar. Não há alegria, não há prazer. O dia que eu criei e nasci de novo, Senhor, me senti perdoado, como essa pessoa que está orando agora. E nós colocamos todos os pecados desse que crê diante de Ti e pedimos que o Senhor os apague. Essa confissão que está sendo feita pela internet, pela televisão, aí na sala, no quarto, na casa, pessoas chorando, outros analisando, avaliando, mas há um desejo. Apaga o passado dessa pessoa e começa hoje esse processo de adoção. Escreve o nome dele, dela no livro da vida, para que agora não sejam mais filhos de Adão, mas filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua casa, e essa decisão foi a mais importante que você pode ter tomado na vida. Amém? Graças a Deus.